Boa tarde para você, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estou aqui com a Bíblia aberta no capítulo de número 18 do Evangelho de Mateus, versículos 23 a 35, que registra o seguinte: Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele como que pagar o seu senhor, mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinham, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrado na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes a cada um, a seu irmão, as suas ofensas. Parece um contrassenso, né? Por quê? O camarada devia 10.000 talentos. Um talento valia 6.000 denários. Um denário era o dinheiro referente a um dia de trabalho de um trabalhador muito bem pago. E esses 10.000 talentos hoje, convertendo em dólares, seria algo em torno de 3 bilhões de dólares, ou, conforme a moeda do dia, naquela época, 60 milhões de denários. Literalmente uma dívida impossível de ser paga. Mas ele rogou ao seu senhor que lhe perdoasse, que lhe tivesse misericórdia dele, porque ele lhe pagaria dentro do seu tempo. E nota você que o seu senhor mandou que tudo que ele tivesse fosse retido para poder quitar aquele débito. Mas o seu senhor ouviu o seu clamor e perdoou-lhe toda aquela dívida. Ele saiu respirando aliviado, mas encontrou um conservo dele que lhe devia 100 dinheiros, 100 denários. Seria algo hoje em torno de 10.000 reais, na suposição. Para quem devia 3 bilhões de dólares, né, se converter o dólar em real, vamos colocar aqui 6 por 1, seriam 18 bilhões de dólares, de reais. 18 bilhões de reais era a dívida dele, e o outro lhe devia 10.000. E aqui diz que ele atacou o seu conservo, o subjugava, tratou ele com grosseria, com estupidez e exigia que a sua conta fosse paga. Os seus conservos, vendo aquilo, foram falar com o seu senhor aquilo que estava se passando. Ele foi chamado imediatamente à presença do seu senhor e disse: Escuta, o que estou ouvindo aqui a teu respeito? Eu te perdoei algo em torno de 18 bilhões de reais e você está subjugando o teu conservo por causa de 10.000 reais que ele te deve.
Não devia tu, assim como eu perdoei você, ter perdoado o teu conservo? E aí a justiça veio. Por quê? Porque aí ele entregou aquele homem mau nas mãos dos executores para que ele ficasse retido, atormentado até que pagasse tudo o que devia. É o que está escrito aqui no versículo de número 34 do capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Então você vê que a palavra de Deus, ela não deixa margem de dúvida alguma, porque em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, está escrito assim: assim permanecem agora esses três, a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. Então foi onde aquele senhor indignado, ele lança em rosto daquele homem mau, daquele homem cruel, daquele homem ímpio, daquele homem de coração duro, egoísta, egocêntrico, arrogante, presunçoso, né? Lançou-lhe em rosto: você devia ter tido misericórdia do teu conservo, assim como eu tive misericórdia de ti. E Jesus fecha o relacionamento aqui, desse momento, dizendo o seguinte no versículo 35: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Porque a causa de todo esse discorrer aqui foi uma pergunta que o apóstolo Pedro fez a Jesus, quando ele, no capítulo de número 18 ainda, né? No versículo 21, Pedro faz uma pergunta para Jesus: Senhor, até quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Porque isto era o costume, a lei da época. Mas Jesus diz o seguinte: Pedro, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, em um dia, se o teu irmão pecar contra você 490 vezes num dia e vier te pedir perdão, você deve perdoar. Então é onde a gente começa a compreender muitos pontos da palavra de Deus, tipo o que está escrito no capítulo 6 de Mateus, a oração do Pai Nosso, onde em certo ponto da oração Jesus diz assim: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu, Senhor, é o reino, o poder, a majestade e a glória de eternidade a eternidade. Então, querido, preste atenção. Se você está sofrendo por causa de algo que alguém fez contra você, te magoou, te machucou, te entristeceu, te passou para trás, te deixou numa situação assim que te entristeceu demais, enquanto você estiver nutrindo isso dentro do seu coração, sabe o que significa isso? Significa que você está bebendo veneno, esperando que o outro morra. Não. Rasga teu coração, libera o perdão, perdoa, porque vai haver momento em que você precisará do perdão do Pai Celestial. E Jesus foi bem claro e disse: se você não perdoar a ofensa do teu irmão, o meu Pai, o vosso Pai Celestial, também não perdoará a vós. Então, aprendendo que não é a quantidade daquilo que se faz de errado, não, é o posicionamento, quebrantamento, humilhação perante aquele que tem poder de lançar espírito, alma e corpo no inferno, entendeu? Que pode nos dar o livramento. Então enche teu coração de paz, tua vida de sossego, de descanso, seja uma pessoa feliz, porque tudo isso está dependendo unicamente de um posicionamento seu. Então perdoa para ser perdoado posteriormente, tá bom? Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.